E assim, todos que estão desenvolvendo o raciocínio, porque o raciocínio vai equilibrando todos aos poucos, naturalmente, sem sentir, porque é um desenvolvimento natural da natureza. E o que é natural, a pessoa não sente. Por isso, ninguém sente crescer. E assim é o desenvolvimento do raciocínio. Ninguém sente o raciocínio desenvolver. Só sente pelas mudanças e pela modificação que vai fazendo e dizendo: como eu era e como sou hoje, estou completamente diferente. A pessoa sente o desenvolvimento do raciocínio pelas mudanças que vão fazendo. No princípio, começa a ficar equilibrado e, por fim, perdendo todo o gênio de fera bravia, vai se ligando à energia racional, vai deixando de ser feroz, vai deixando de ser genioso, vai se tornando outra pessoa, por estar ligado a outra energia, a energia do primeiro mundo, a energia racional. Quanto mais o raciocínio vai ficando desenvolvido, mais mudados em tudo vão ficando todos, até ficar ligado à energia racional de uma vez. Depois que ficar ligado à energia racional, começa a transitar no espaço, por estar ligado à energia espacial, à energia do primeiro mundo, a energia racional. Que energia racional é uma energia pura, limpa e perfeita. E por isso, a energia mais poderosa que existe, elétrica e magnética, são duas energias fracas. Fracas porque a energia racional se transformou nessas duas energias, elétrica e magnética. E por serem duas energias feitas por uma transformação, se tornaram duas energias enfraquecidas e poluídas. Por que se materializou? Basta ser matéria para ser uma composição de uma transformação, que por ser uma composição de uma transformação é poluída, enfraquecida. Por isso, só fabrica seres poluídos, enfraquecidos e de pouca duração. E por isso, todos aí estão de passagem e tudo que existe variando as durações. Umas coisas durando mais do que outras, por serem duas energias enfraquecidas e poluídas, fabricando essa infinidade de máquinas com durações resumidas. E basta ser matéria poluída para estar sujeito a toda espécie de infecção por ser poluída. E os que estão ligados a essas duas energias do segundo mundo são ferozes e por isso as guerras não cessam. O brigueiro de uns contra os outros não cessa, porque são ferozes. A destruição uns dos outros não cessa e por isso vivem se destruindo uns aos outros, porque estão ligados a essas duas energias do segundo mundo. Enquanto estiverem
ligados a essas duas energias do segundo mundo são ferozes. Essas duas energias do segundo mundo mantêm a ferocidade de todos cada vez mais, mantêm as guerras, mantêm a destruição uns dos outros. Essas duas energias do segundo mundo mantêm todo o desequilíbrio e toda a ferocidade. Para deixarem de ser assim, tem que se ligar à energia do primeiro mundo, a energia racional, a energia pura, limpa e perfeita. Todos ligados a essa energia deixarão de ser como são, deixarão de ser feras bravias. Encontrarão o equilíbrio puro, limpo e perfeito e ficarão completamente diferente do que são. Ligados a essas duas energias do segundo mundo, essas duas energias mantêm a discórdia entre todos, entre grandes e pequenos, entre graúdos e miúdos. E ligados à energia do primeiro mundo, mantém a concórdia entre todos, completamente diferente a concórdia para a discórdia. A concórdia é a parte racional e a discórdia é do segundo mundo, do animal racional. Para ver que a fase racional aí está para o desenvolvimento do raciocínio de todos, para que todos mudem para melhor, para que haja entre todos a verdadeira paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal. Onde está a concórdia, está o amor, e sem o amor, ninguém pode viver. No verdadeiro amor está o equilíbrio de todos, e o verdadeiro amor é racional. Amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem e não olhar a quem. Aí está o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor é racional. Agora, o amor do segundo mundo é um amor diferente. É um amor de conveniências, o amor da matéria, o amor aparente e não verdadeiro. O verdadeiro é racional. O amor da matéria é o amor do bicho, e amor de bicho é um amor monstruoso. E por ser monstruoso, o amor de bicho, os bichos costumam matar por amor. O amor de bicho, o amor de feras. As feras é que se matam por amor, porque basta serem ferozes para serem inconscientes com aparência de conscientes, com aparência de que estão fazendo tudo com consciência. E por isso costumam a matar com consciência, porque são ferozes, são feras bravias com aparências de bons. Por serem feras bravias, vivem destruindo uns aos outros. Por serem feras bravias, as guerras não cessam, são de todas as maneiras. Todos vivem guerreando a vida inteira. Guerreiros vencidos, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas, e por ser assim, por si mesmo se destrói. Conjunto de ruínas reunidas. Já viu, não é? O que são?
E por isso, enquanto estiverem ligados a esse segundo mundo, o gênio e a ferocidade imperam, porque essas duas energias do segundo mundo são assim. Agora, depois que ficarem ligados à energia racional, ficam completamente diferentes do que são. Ligados à energia racional, a energia pura, limpa e perfeita, ficam completamente modificados. Perdem toda a ferocidade e todo o desequilíbrio. Ligados à energia pura, limpa e perfeita, a energia racional, se tornarão racionais, se tornarão equilibrados de uma forma tal que depois vão dizer assim: quanto tempo perdemos ligados a essas duas energias desse segundo mundo? Quanto tempo perdemos e quanto já há muito poderíamos ter embargado tanto sofrimento? Depois que estiverem ligados à energia racional, raciocinarão assim. E todas essas mudanças são tão naturais que a pessoa não percebe. Só sente que está ficando diferente para melhor. E vai vendo que essas são as provas do desenvolvimento do raciocínio. Quando estiverem completamente ligados à energia do primeiro mundo, a Terra será um paraíso racional, porque o progresso é racional. O progresso racional, nele está a união de todos universalmente e guiará universalmente a paz, o amor e a fraternidade entre todos e a concórdia racional entre todos, por todos estarem ligados à energia do primeiro mundo. A vida é completamente diferente dessa do segundo mundo. Os mananciais vão mudando e tudo vai mudando naturalmente para melhor, por estar tudo ligado à energia do primeiro mundo, a energia pura, limpa e perfeita. E todos assim, com imenso prazer de viver, por não existir mais males de espécie algum, por todos estarem ligados à energia mais poderosa que existe, a energia do primeiro mundo, a energia racional. E ligados à energia racional, começarão a transitar no espaço e a energia do primeiro mundo, a energia racional, ser uma energia espacial, para ver quanto a humanidade vai mudar ligada à energia racional. Porque é preciso mudar, que da maneira que estão vivendo, ninguém está aguentando viver ferozmente uns contra os outros, destruindo uns aos outros. E por isso, ninguém está aguentando mais a vida do pensamento. E por isso estão aí os pensadores agonizando e agoniados, por estarem atravessando esta fase de salve-se quem puder e se puder, imperando aí a violência, o terrorismo e todos os males, e todos sem garantia, graúdos e miúdos, e todos desconhecendo as causas de todo esse terror, de todos esses horrores e pavores da vida.
Só quem passa por esses apertos é que pode avaliar o que são essas horas de agonia entre os humanos que estão imperando como feras bravias. E é por isso que hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para ter com quem contar e onde se agarrar. Porque hoje é como estão vendo esse segundo mundo, como está. A liquidação dos pensadores. Para passar por cima de tudo isto, tem que se ligar à energia do primeiro mundo, a energia racional. Porque essas duas energias do segundo mundo estão em liquidação e por isso estão aí os pensadores sendo liquidados de uns contra os outros. E para que essa situação mude para melhor e para que esses males deixem de existir, todos têm que se ligar à energia do primeiro mundo, a energia racional. Quem estiver ligado à energia do primeiro mundo, a energia racional, tem com quem contar e onde se agarrar, porque está ligado à energia do primeiro mundo, que é o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza completamente diferente desse segundo mundo. E todos estão vendo que os pensadores estão em liquidação. Por a destruição dos pensadores está sendo feita de uma infinidade de maneiras diferentes, uma infinidade de males diferentes. E por isso, aí está o desequilíbrio moral, físico e financeiro, a liquidação moral, física e financeira, e a falência moral, física e financeira. E nessa situação de salve-se quem puder e se puder, e todos tratarem de se segurar na energia do primeiro mundo, a energia racional, para ter com quem contar e onde se agarrar, e passar por cima desses males todos arrasadores e tenebrosos e fulminantes, para ver que o se conhecer e está no se conhecer a verdadeira salvação eterna de todos.